Se existe uma categoria que foi uma mina de ouro para as montadoras aqui no Brasil, é a hatchback compacto. O que para o resto do mundo era visto como subcompacto, aqui no Brasil era vendido como compacto. E por serem a porta de entrada para o mundo dos carros, por muitos anos foi sucesso de vendas aqui no Brasil. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o auge dessa categoria até os dias de hoje, que ela está sendo deixada de lado por quase todas as montadoras. Vamos entender o motivo disso e, claro, dar nossa opinião a respeito de tudo. E, obviamente, você vai deixar a sua aqui nos comentários. Isso depois de deixar aquele like que ajuda bastante o canal. Então, sem enrolação, bora começar o vídeo. Gol, Palio, Uno, Corsa, Celta, carros que passaram na garagem de praticamente todos os brasileiros. Carros de pequeno porte, porta-mala pequeno, espaço pequeno. Então por qual motivo as pessoas iriam querer um carro desse? Exatamente por preço. E era assim que as montadoras disputavam essa categoria lá nos anos 2000. As versões básicas vinham com praticamente nada, e tudo que você queria ter no carro era vendido como opcional. E a maioria dos casos, se você colocasse todos os opcionais, o carro dobraria de preço em relação à sua versão base. Na liderança sempre vimos o Volkswagen Gol. Esse que na geração G3, já que estamos falando ali dos anos 2000 para frente, teve várias e várias versões. Tivemos carro 1.0, 1.0 turbo, 1.0 16 válvulas, motor 1.6, 1.8 e 2.0. Uma vasta gama para atender todo tipo de público que esse carro poderia entregar. Já a Fiat abriu o leque. Tínhamos Fiat Palio e Fiat Uno. O Palio tinha o objetivo de ser aquele carro mais moderno, linhas mais bonitas, enquanto o Uno era aquele carro que já tinha feito a boa fama, com traços mais retinhos, mas que na prática era a mesma coisa do Palio. Já a Chevrolet vinha com o Corsa, que também era vendido em duas gerações. O Classic, que ficou conhecido aqui no Brasil, vendia muito como um sedã de entrada ali para as famílias. Já a versão hatch da geração C era um carro muito bem construído, e apesar de não ter vendido tanto em volume, agradava praticamente todos os seus donos. A Ford entrava nessa briga com o Fiesta, que deu um salto da geração anterior para essa que a gente conhece como Rocan. Muitos carros acabaram surgindo nesse meio período, tentando fazer um carro ainda mais barato do que as versões dos hatchbacks compactos comuns. É o caso do Chevrolet Celta, baseado no Corsa da geração antiga, mas remodelado ali para não parecer um carro antigo como era o caso do Corsa Classic. A Ford também tinha o Ford Ka, esse que nunca teve 4 portas na primeira geração, recebeu um facelift bem pesado, se não me engano em 2008, mas continuava sendo 2 portas. Já a Volkswagen entregava um carro que tentava repensar essa categoria, que era o Volkswagen Fox. Um compacto de teto mais alto, aproveitando muito melhor o espaço interno do que qualquer outro carro da época. Obviamente com o mesmo comprimento. E o cenário era esse, a briga sempre dos mesmos, os mesmos carros de sempre, só que tinha um pequeno detalhe. Vocês notaram que não tinha nenhuma marca japonesa nessa categoria. E foi exatamente aí que a Nissan resolveu entrar no mercado. O Nissan March foi lançado no final de 2011, praticamente um ano depois do lançamento do novo Uno, que foi um enorme sucesso aqui no Brasil. Toda aquela boa fama que Honda Civic e Toyota Corolla tinha na categoria de sedãs médios, a Nissan tentava vender na categoria de hatch compacto. Lançado com motor 1.0 16 válvulas e 1.6 16 válvulas, era um carro de ótimo consumo, um desempenho impressionante na versão 1.6, principalmente pelo seu baixo peso. Por dentro ele era muito maior do que se podia imaginar olhando ele por fora e tinha tudo para ser um dos líderes de vendas aqui no Brasil. Outro carro que mudou completamente foi o Ford Ka. Aqui foi meio que uma bagunça ali da própria Ford para tentar realocar seus carros. Como aqui era vendido 2 gerações, o que ficou conhecido como New Fiesta continuou sendo Fiesta. E aí o Ka assumiu a posição do Fiesta Rocan. Um carro também muito bem acertado, na minha opinião um dos melhores ali da categoria, apesar de ter alguns defeitos bem chatos como construção, que o acabamento batia muito, era insuportável esse carro com quilometragem mais alta. O nosso bom e velho Corsa aposentou em 2012, deixando papel para o Agile nesses 2 anos até a chegada do novo Chevrolet Onix. O Agile já era um carro pensado para ser um concorrente do Fox, um compacto com teto um pouco mais alto para aproveitar o espaço interno. Mas o Onix foi tão bem acertado que o Agile perdeu sentido em toda a gama ali da montadora, diferente do Fox, que continua em linha mesmo com o Gol ali trabalhando normal. Agora voltando para o ano de 2012, que vendeu muito hatch compacto, era absurdo que vendia de carro nesse ano, a Hyundai entrava na brincadeira também. O Hyundai HB20 entregava motor 1.0 12 válvulas e um belo 1.6 16 válvulas que entregava até 128 cavalos, um destaque aí para os carros aspirados.
O HB20 tinha um visual arrojado, rapidamente caiu no gosto do brasileiro. Era um queridinho dos universitários e acabou pegando fama, do HB20 branco pro pessoal que faz odonto. Mas brincadeiras à parte, era um carro muito bem acertado, pensado exatamente para o público brasileiro. Enquanto os carros lá nos anos 2000 eram basicamente corta tudo que dá, a Hyundai fazia o caminho contrário. Mesmo na versão base já vinha completo, que virou uma tendência depois que deu certo com a Hyundai. Soluções de design que eram feitas por economia, como uma lanterna traseira que era só nas laterais, passavam a invadir o porta-malas. Exatamente porque se ficasse mais bonito assim, eles fariam assim. Enquanto outras montadoras faziam por fora só por questão de economia, porque custa muito mais caro fazer um carro diferente disso. Internamente então nem se fala. Até detalhes simples como a iniciativa de copiar um pouquinho ali o que a gente via no painel do New Civic. Sim, esse fundo azul, em degradê, é inspirado no painel do New Civic. Mas afinal, do que se trata esse vídeo? Até então eu queria ilustrar para vocês como os hatches foram sendo remodelados, repensados, enquanto lá atrás eles tinham o objetivo de atender praticamente todas as gamas, exatamente por isso tinha um Gol Special 1.0 e tinha um Gol GT 2.0, com lançamentos de categorias novas ou novas opções de tamanho, outros carros, chegada de médios. Acabou que foi deixando esses carros um pouco de lado e eles começaram a atender um nicho bem pontual. Mas dava muito dinheiro e toda montadora queria entrar nessa brincadeira. Usando aqui o ano de 2014 como referência, olha quantos carros a gente tinha: Palio, Gol, Onix, Uno, HB20, Fiesta, Sandero, Fox, Up, K, Celta, Etios, C3, March, Punto, 208, Clio, Agile, Sonic, Polo, Cherry QQ, Peugeot 207, J2, J3, Picanto, Cellar, Face, DS3, Lifan 320, S18 e uns perdidão ali ainda do M100, o Geely GC2 e ainda a chegada do Suzuki Swift. Olha o mar que esses carros tinham. Agora me fala, desses carros aí que eu falei para você, quantos já não estão mais presentes no nosso mercado? Exatamente. As montadoras estão deixando de lado, porque com a evolução dos preços, esses carros acabaram ficando muito caros até para o público de entrada. Então, se você não vai vender para o público de entrada, é melhor pegar um produto e agregar valor nele. É exatamente assim que a gente pode usar de exemplo o novo C3, um hatch compacto que mudou de geração e foi emulado para parecer ali um SUV compacto. Fiat Pulse, Volkswagen Nivus, Tigo 3X, o próprio Tigo 2, Honda WR-V, o T40, todos carros derivados de compacto, que com um pequeno tapinha aqui e ali, viraram um carro de categoria acima. E é exatamente isso que vai acontecer com todos os carros. O Gol foi aposentado agora e diz a lenda que vai ter um Gol SUV. Já a Ford realmente saiu, A Ford já está pensando de outra maneira, então esquece, não vai ter nenhum carro dessa categoria mais. Nem compacto, nem SUV compacto. Renault Sandero também vai vir como se fosse um SUV compacto. Renault Kwid já é também um carro que se passa aí por SUV compacto. E assim por diante. O Mob hoje usa a roupagem ali aventureira também para tentar brincar nessa categoria e assim por diante. Então em 22 anos o nosso mercado saiu do vamos vender muito hatch compacto porque todo mundo quer, para um cenário onde as pessoas realmente querem carros mais caros ou que sejam pelo menos carros que agreguem valor e pareçam mais caros. E as montadoras vão se adequando a esse mercado. Então, como eu sempre falo, não adianta a gente gostar de hatch médio, não adianta a gente gostar de station wagon, se não é a gente que vai lá, assina o cheque e leva para casa. As montadoras estão lá para atender quem compra e não para atender quem gosta. Belezinha? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço para vocês. Não esquece de deixar aí nos comentários o que vocês acharam e até um próximo vídeo.